Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula 4, então, de técnicas de pesquisa econômica. E nós vamos começar falando sobre variáveis. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre as hipóteses, né? Sobre o problema de pesquisa. E nessa aula, nós vamos abordar sobre as variáveis. Como que nós definimos as variáveis? Primeiramente, nós vamos começar falando o que é uma variável. Uma variável, ela pode ser considerada como uma classificação ou medida, tá? Ou seja, quando nós escolhemos uma variável, nós estamos escolhendo algo que pode ser quantificado, tá? Então é uma quantidade que varia. Essa é a ideia de variável. Dentro da economia, na maioria das vezes, quando não estamos, pelo menos, tratando de um trabalho na parte de teoria econômica, sempre nós teremos variáveis que estarão sendo analisadas dentro de um projeto final, tá? Um conceito operacional, né, que contém ou apresenta valores e ainda pode ser definida como aspecto, propriedade ou fator passível de mensuração. Ou seja, se nós observarmos, todas as ideias de variável, ela está relacionada à quantidade, né? Então essa é a nossa ideia de variável, né? Sempre está relacionada à quantidade, algo que apresenta valor, algo que pode ser mensurado. Professor, mas e se nós utilizarmos, por exemplo, variáveis dummies, né? Ah, eu vou utilizar variáveis dummies. O que são as variáveis dummies? São as variáveis binárias, né? Então são variáveis geralmente que são qualitativas, né? Mas nós estamos falando de variáveis qualitativas, porém, essas variáveis qualitativas podem ser quantificadas, né? Então, as variáveis dummies, elas são variáveis, né? Porque nós podemos mensurar isso. Então, todas as variáveis, por mais que elas são qualitativas, mas que elas são mensuráveis ou que elas apresentam valores ou que elas são quantificadas, elas podem então ser tratadas como variáveis, tá? Aí nós vamos falar sobre algumas variáveis. Esses dois tipos de variáveis vocês já conhecem muito bem, que é a variável independente e a variável dependente, né? Essa daqui é muito abordada na matemática, é muito abordada durante todo o nosso curso, né? A variável independente, que é também conhecida como nosso x, que é aquela que influencia, né? É a que determina, é que afeta uma outra variável, tá? Então ela vai determinar algo, né? Como, por exemplo, o que determina a pessoa poupar o dinheiro, né? O que determina o PIB de um país? O que determina a inflação de um país, né? Ou vice-versa. Então, tudo que eu vou determinar algo, eu vou então estar chamando como variável independente, o que for determinar, o que for influenciar. Já a variável independente, a variável dependente, conhecida também como nosso y, consiste naqueles valores ou fenômenos ou fatores que devem ser explicados, tá? Por isso de variável dependente. Eles são explicados, também conhecido como variável explicada, tá? E a variável independente também conhecida como variável explicativa. Então ela está explicando algo e a dependente então está sendo explicada por alguma outra variável. Em virtude, então, de serem influenciados ou determinados pela variável dependente. Então, o que nós podemos definir? Que a variável independente, o x, é o antecedente, tá? E a nossa variável dependente, y, é o consequente, é o que gera consequência, tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um PIB consumo, né? O PIB seria a nossa variável dependente, seria o nosso y, e o consumo a nossa variável independente. Tanto é que nós temos, né? A fórmula do PIB é o quê? Consumo mais investimento, mais gastos, mais o saldo da balança comercial, né? X menos M. O que significa isso? Nós temos, então, o PIB, a nossa variável dependente, sendo determinada por outras variáveis, entre elas o consumo, que é um dos nossos X da questão, tá? Nós podemos também, muitas vezes, encontrar uma relação causal, né? Então, muitas vezes surgem dúvidas.
de como eu determino qual variável é a determinante, qual variável é a minha variável independente e qual que é a determinada, qual que é a dependente, né? E nós podemos definir através de dois fatores principais. Primeiro, a ordem temporal, tá? Que nós vamos falar no próximo slide, que é justamente falando qual que é a ordem, qual que vem primeiro, né? E a fixidez ou alterabilidade das variáveis, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois fatores que podem ser utilizados na decisão. Como, por exemplo, né? Principalmente variáveis econômicas, muitas vezes elas podem ser confundidas, né? Ou muitas vezes elas podem ser em um determinado exemplo como uma variável dependente e num outro exemplo, num outro trabalho, como uma variável independente. Depende do fator que ele é determinado. Então, por isso que nós precisamos saber como que nós definimos se ela é variável dependente ou independente em determinado problema. Bom, o primeiro fator é a ordem temporal. A variável anterior no tempo, tá? Então a nossa variável anterior no tempo é a chamada independente, tá? Que é o nosso xzinho. E a variável que se segue é a dependente, tá? Então, como por exemplo, o nosso exemplo de PIB e consumo, né? PIB e consumo. Dado o consumo, nós conseguimos chegar no PIB, tá? Então, o consumo ele antecede o PIB, tá? O PIB só é conseguido entre eles pela variável consumo. Logo, então, o PIB é o nosso Y e o consumo é o nosso X, tá? E aí tem um outro fator para definir, que é a fixidez ou alterabilidade das variáveis. Como que funciona isso? Existem algumas variáveis que elas são consideradas fixas ou não sujeitas à influência, tá? Como, por exemplo, raça, sexo, idade, ordem de nascimento, nacionalidade, tá? Nós não conseguimos, elas são fixas, tá? Elas não são alteráveis, elas não são suscetíveis à influência. Não é a mudança de uma variável que vai fazer ter uma mudança na raça, ou no sexo, ou na ordem de nascimento, ou na nacionalidade, tá? Uma pessoa que é brasileira vai ser brasileira, né? Uma pessoa que é do sexo masculino é do sexo masculino. Não interessa se nós teremos, né, uma outra variável que vai afetar, tá? Ela sempre vai manter, então, essa questão de rigidez, de fixidez, tá? Onde não tem tanta alterabilidade. Aí temos outros tipos de variáveis que nós devemos levar em consideração. Uma delas é a nossa variável moderadora, tá? Muitas vezes vocês falam, professor, mas a gente conhece as variáveis independentes e dependentes. Ótimo, tá? Não tem problema. Aqui são variáveis que vocês podem estar acrescentando dentro dos modelos de vocês, e o nosso papel é esse, trazer para vocês o que significa cada uma dessas variáveis. A primeira delas é a moderadora. Ela é conhecida também como um fator, um fenômeno ou propriedade que vai, né, que também é condição, causa, estímulo ou fator determinante para que ocorra determinado resultado. Então, ela vai acompanhar a nossa variável x, a nossa variável independente. Ela só que ela não é a nossa variável x, ela vai ser das variáveis explicativas, porém ela está no nível secundário à variável independente x. Ela é manipulada e medida pelo investigador, né, para descobrir se ela tem influência ou modifica a relação entre x e y. Por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo de renda, poupança e estado civil. A poupança nós podemos determinar como a nossa variável explicada. Se nós pegarmos, por exemplo, o quanto que o indivíduo decide poupar de acordo com a sua renda, né? Significa que nós vamos analisar as rendas de cada indivíduo e quanto que cada um decide poupar. Beleza, aqui nós temos uma variável independente, uma variável dependente. A renda é a variável explicativa de quanto que é poupado. Mas existem outros fatores
menos importante, né, em nível secundário à renda, que pode estar afetando diretamente a poupança. E aí nós vamos apresentar uma variável moderadora, como é o estado civil. Ah, a pessoa é casada, é solteira, né? Isso interfere? Claro que interfere, tá? Ela é tão importante quanto a renda? Não, mas ela é de importância, então ela pode ser utilizada, e aí nesse caso ele é conhecido como uma variável moderadora, tá? Aí nós vamos falar agora sobre a variável de controle, principalmente em projetos, né, que tem regressão. Muitas vezes vocês vão escutar falar sobre a variável de controle, tá? Que é o que? O fator, fenômeno ou propriedade que o investigador, ou seja, vocês que estarão escrevendo o projeto de vocês, vão colocar essa variável dentro do modelo de vocês, buscando o quê? Neutralizar ou anular propositadamente em uma pesquisa. Qual que é a finalidade da variável de controle? Impedir que interfira na análise de relação entre x e y. Por exemplo, né, a importância dela. Quando nós sabemos que um efeito não tem apenas uma causa, mas pode sofrer, né, sofrer influência de vários fatores, como por exemplo, de novo pela nossa renda e poupança. Temos a renda, temos a poupança, e aí nós podemos acrescentar outras variáveis de controle que podem então ajudar, podem auxiliar na questão de trazer relevância à nossa pesquisa, tá? Então ela pode, essas variáveis, elas devem ser significantes dentro do modelo, tá? Então, tendo significância dentro do modelo, elas podem ajudar, então, a explicar a questão da poupança. Então, variáveis de controle, como, por exemplo, a idade do indivíduo decide quanto que ele vai poupar. Desculpa. Decide, né? A idade do indivíduo, então ela pode ser uma variável de controle. O grau de inteligência do indivíduo ajuda quanto que ele vai poupar? Sim. O grau de instrução poderia ser de uma outra maneira, né? O nível de estudo dele ajuda, né? Então ele também é uma variável de controle. Aí nós temos as variáveis extrínsecas, tá? Isso vai surgir muito na cabeça de vocês, principalmente quando se trata de regressão, quando se trata de modelos de regressão. Muitas vezes vocês vão encontrar algo que vai trazer uma significância grande para o teu modelo, mas que muitas vezes vocês podem parar para pensar, mas essa variável, ela tem essa relação real? Será que ela afeta tanto assim que ela traz esse nível, essa significância tão grande para o meu modelo? Então essa dúvida quando se surge, quando se trata de uma relação real, nós estamos falando de questão de conexão acidental e nada mais do que é uma conhecida como relação espúria, tá? Como por exemplo, eu pegar e falar sobre a bolsa de valores no Brasil. Ah, e a bolsa de valores no Brasil em 2015 estava caindo bastante também. E naquela época, lá na Austrália estava chovendo muito. E aí nós pegarmos em 2021, também nessa época que a bolsa está caindo bastante, lá na Austrália também está chovendo bastante. Então, se nós pegarmos vários outros dados que pegar durante essa época e trouxer então que tem uma relação entre a chuva na Austrália e a bolsa de valores e a B3, o que vocês podem pensar? Bom, a questão está trazendo uma relação entre isso. Mas será que isso é real? Será que é real? Ou é apenas uma questão de relação espúria, né? Ou seja, é algo causal, é algo que não tem tanta relação entre uma coisa com a outra, tá? Então a relação espúria é isso, é a interpretação da relação e não da relação entre si, tá? Não existe uma relação entre si da chuva na Austrália com a B3. Existe uma relação que está sendo determinada numericamente, mas não tem uma relação entre si. Mas existem outras questões que são muito mais
difíceis de analisar, como essa fácil que eu trouxe de chuva na Austrália com a B3, que obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas existem outras questões que trazem, então, interferência, trazem uma relação, mas que, na verdade, não tem uma relação entre si. Então, as variáveis extrínsecas, elas servem para quê? Para controlar o fator de teste com uma terceira variável. Então, eu vou colocar uma terceira variável dentro da minha relação para buscar o quê? Correlacionar com x e y. Se ela correlacionar com as duas, beleza, né? Significa, então, que essa variável ela tende a ser uma relação real. Agora, se ela não tiver uma correlação com as duas variáveis, a variável independente com a variável dependente, essa variável, então, que eu estou tratando aqui, não tem nenhuma relação entre si. Tá? Aí vamos, então, para as variáveis intervenientes. O que são as variáveis intervenientes? É aquela que, numa sequência causal, se coloca entre a variável independente e a dependente. Tá? Então, ela vai estar entre a variável independente e a variável dependente. Qual que é o objetivo dessa variável interveniente? Ampliar, diminuir ou anular a influência de x sobre y. Então, eu quero verificar, por exemplo, muitas vezes eu tenho onde o meu x ele tem uma relação com y, mas ela não é tão forte. Então, eu posso colocar uma variável interveniente para conseguir ampliar a relação, a influência de x sobre y. Tá? Então, ela é a consequência da variável independente e determinante da variável dependente. E ela tem que ter relação com x e y. Tá? Então, eu tenho a variável dependente x, eu vou colocar uma variável interveniente w para buscar ampliar, diminuir ou até mesmo anular a influência da variável dependente x com a variável independente y. Aí nós temos, por fim, as variáveis antecedentes. Que qual é a finalidade das variáveis antecedentes? Explicar a relação xy. Tá? Se a variável interveniente ela estava entre a variável x e a variável y, a antecedente, como o próprio nome diz, ela vai vir antes da variável x. Então, coloca-se na cadeia causal antes da nossa variável independente x, onde ela vai indicar uma influência eficaz e verdadeira. Ela não afasta a relação XY, mas ela vai servir para esclarecer as influências que procederam a essa relação. Tá? Vou citar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos pegar que eu estou analisando. Aqui entra bastante, pode entrar até algo na questão de economia do crime, como que funciona. Poderia estar falando, por exemplo, sobre venda de drogas, né? E aí eu quero explicar como que a organização familiar ela determina, então, na utilização ou na venda de drogas, né? Ou na utilização de drogas do filho, tá? O que eu posso pegar? Posso pegar uma variável antecedente. Qual que é essa variável antecedente? Posso pegar as condições socioeconômicas, né? A organização familiar, né? Se os pais são casados, se os pais se os pais são casados, se os pais têm uma boa relação, se tem quantos filhos que tem, né? Isso afeta na utilização de drogas de um determinado filho, tá? Isso afeta. Porém, para explicar ainda mais essa questão da organização familiar, eu posso trazer sobre as condições socioeconômicas da família, né? Famílias de renda menor tende a ter uma maior algo mais propício a um determinado filho utilizar drogas ou não, isso vai ser analisado, tá? Então essas variáveis antecedentes elas servem para isso, justamente para ajudar na explicação da variável independente sobre a variável dependente, tá? Essa era a ideia para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os tipos de variáveis, tá? Para que vocês não fiquem apenas com a ideia de que só exista variável dependente e independente, mas sim que nós podemos trazer outros tipos de variáveis,
variáveis de controle, variáveis moderadoras, variáveis antecedentes, variáveis intervenientes, que surgem geralmente para facilitar, então, na ideia, né, na ideia de explicar as relações causais, né, que nós temos dentro do nosso modelo, tá? Então essa era a nossa aula de hoje. Na semana que vem nós temos então a semana do saco cheio e posteriormente, então na outra semana, nós vamos começar a abranger mais o projeto. Agora que vocês já sabem sobre o tema, vocês já sabem sobre o problema, vocês já sabem sobre hipóteses, vocês já sabem sobre as variáveis. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais para que vocês comecem, então, a fazer a pesquisa de vocês. Então, já vamos começar a introduzir o nosso esquema de aula, o esquema do projeto, para que vocês comecem, então, a escrever esse pré-projeto, a começar, então, a dar cara a esse pré-projeto de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E até a próxima semana, então, pessoal.